Luneta Sonora na área. E como vocês podem ver, em comparação com os outros vídeos, né? A começar pelo episódio 200, que foi aqui no canto. Cadê? Deixa eu mostrar onde que foi. Foi aqui. Os outros episódios que eu gravei aqui na mesa, mas com esse suporte aqui, cadê? Pronto, foi com esse aqui que eu gravei os outros 8, 7 episódios. Que é isso daqui. Quebra um galho, mas mostrava o teto e geralmente a iluminação batia aqui em cima. E era muito complicado de fazer o ajuste. Então eu comprei um suporte de mesa que, apesar de eu jurar que iria vir preto, mas veio azul, não tem problema. Azul é a cor do site, azul é a cor do podcast, azul é a cor das paredes e pelo menos em alguma coisa o suporte tem que combinar. Eu não vou poder mostrar esse suporte no momento, porque é o suporte que eu estou gravando esse episódio de hoje e os próximos daqui em diante. Mas, além da confiabilidade do suporte de mesa, afinal de contas a funcionalidade é o que importa, comprei também porque eu acredito, e de fato é, ser seguro para o celular. Porque até então eu mal utilizava os suportes dos tripés que eu tenho aqui. Ainda bem que eles podem ser trocados, porque é isso aqui o suporte dos tripés que eu tinha. E eu não confio nem um pouco em deixar o meu celular nesses negócios que não tem nem onde você agarrar o celular. Você coloca esse negócio aqui e tudo que você teme é que o seu aparelho caia. Talvez você já tenha essa sensação. Então, vamos para o tema do episódio de hoje. Primeiro que eu tô gravando assim e até que enfim que eu posso gravar o episódio em um suporte estável. É isso que importa. O episódio de hoje é a voz humana na era dos algoritmos. Os algoritmos, né? Eu que falei uns tempos atrás sobre eles e sobre como como os algoritmos influenciam bastante na questão da visibilidade do site e como eles têm caído por conta de vários fatores. Mas vamos lá. A gente está falando de inteligência artificial também, né? Que é uma coisa que, para quem não sabe, os episódios do Luneta Sonora, eu crio roteiros com base na inteligência artificial. Ou seja, eu peço um prompt e eu sempre lembro de treinar a inteligência artificial com, com a base editorial do site, porque eu não quero que me entregue uma coisa genérica e é isso que ninguém quer. Que a inteligência artificial pense por você, ela tem que pensar com base naquilo que você tem como estratégia, tem como linha editorial, tem como pensamento. Então esses roteiros que eu crio contam com a ajuda da inteligência artificial. Por que eu falo de improviso e eu não vou falar uma coisa decorada, um texto decorado? Eu vou pegar a base do roteiro que eu tenho aqui, que está bem na minha frente, porque na minha frente está a tela do computador e eu estou vendo daqui de onde eu tenho a minha base. Não pego a minha base, porque eu digito, olha, digite não, gere roteiros do Luneta Sonora com base na linha editorial do meu site, que é Arte, Cidade e Comunicação, porque eu trabalho com esse tripé. Pois bora lá. No mundo que a inteligência artificial já consegue escrever textos, narrar vídeos e até compor músicas, surge uma questão essencial. Qual é o papel da voz humana? Ou seja, será que a gente está um pouquinho podando a nossa criatividade ou a inteligência artificial é, de certo modo, um aliado importante para ela? Então, vamos lá. O episódio 210, esse episódio que você está vendo,
E pelo menos olha só os marcos que eu tenho. Do episódio 200 foi o primeiro que foi em vídeo. O episódio 210 é o primeiro que vocês estão vendo com vídeo estável. Então, bora lá. Então, a gente vai refletir sobre a importância da autenticidade, da emoção e da identidade em meio a algoritmos cada vez mais sofisticados. Porque tudo que você não quer, lógico, como eu estava falando aqui, é que você leia um texto genérico, que você leia um texto sem alma, que muita gente define a si mesmo, que a IA entrega um texto muitas vezes sem alma e genérico. E isso você percebe quando você não treina direito o algoritmo da inteligência artificial, porque a IA trabalha de certa forma com algoritmos. Então, a automação ela pode ser prática, ela pode ser útil, como ela de fato é, mas ela também pode gerar uma sensação de padronização e frieza, de entregar as mesmas coisas, de entregar algo regradinho, bonitinho, mas será que aquilo tem alma, como eu estava dizendo? Então, a voz humana, com suas falhas, entonações, imperfeições, carrega uma riqueza que a tecnologia ainda não consegue replicar de forma plena. A capacidade de criar conexão emocional verdadeira. Então, eu quero explorar exemplos de como marcas, criadores de conteúdo e comunicadores podem usar a tecnologia sem perder o calor humano que dá vida às mensagens. E é isso que eu costumo fazer nos meus textos. Ou seja, eu sempre peço uma ajuda, sempre peço uma base, porque como eu estou trabalhando sozinho, ou seja, o site ele é alimentado por mim mesmo, eu não tenho ninguém para trabalhar na edição dos textos, eu não tenho ninguém para trabalhar na edição das imagens, é tudo eu que faço. E vocês não sabem o tempo que leva, e leva bastante. E muitas vezes você precisa de um auxílio, e a inteligência artificial, de certo modo, dá esse auxílio no sentido de que você, entendendo como ela funciona, você consegue, de certa forma, treinar e personalizar. E vocês, alguns textos têm um trechinho ou outro de inteligência artificial baseado, lógico, naquilo que eu escrevo. Não é uma coisa que eu vou pegar e não ter uma fonte clara. Então, eu pego as ideias e talvez o próprio chat GPT, o Gemini, não se diz Gemini. Eu aprendi uma coisa sobre a inteligência artificial do Google. Você não pronuncia Gemini ou Gemini como está escrito, é Gemini. Você lê assim. E eu utilizo algumas inteligências. A do Google ultimamente tem superado bastante em termos de respostas, e ela é mais um tanto quanto analítica, e você pode até produzir relatórios completos de um determinado tema. Tem muitos content talks que são baseados em relatórios assim, e alguns eu até deixei guardados para disponibilizar em outras oportunidades. E tudo isso sem perder esse calor, porque eu trabalho com uma base de comunicação que eu faço há anos e anos, e que não vai se perder tão fácil assim. Então, no meio de tantos algoritmos, será que não é justamente a nossa humanidade que se torna o maior diferencial? Justamente isso. A inteligência artificial, ela é movida por coisas que são criadas pelos homens. Ela não é uma inteligência, isso eu já disse há alguns anos atrás, que ela não pensa por si mesma. A gente é que tem que alimentar, a gente é que tem que treinar, porque senão ela não dá conta de tudo sozinha. Então, é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida. Na sua plataforma de vídeo, esse episódio está no Spotify, está no YouTube. E também
é isso, né? Nas redes sociais, @Josivandro vai lá, @Josivandro no X e no Tumblr. E chegamos a 10 episódios em vídeo e cada vez estamos melhorando. Vamos melhorar um pouquinho esse cenário aqui. Então, porque, como eu disse, isso é uma questão de como as coisas são criadas, de certa forma, num ambiente mais humano. Porque a janela não é lá essas coisas, mas é a janela. A parede mandei pintar de azul. E algumas coisas podem até aparecer, mas aos poucos vamos deixar esse cenário bem aconchegante, esse cenário bem cara de cenário mesmo. Talvez ainda não esteja, mas é o meu cenário. Ok? Então é isso. Ah, justamente por conta de trabalhar os roteiros com inteligência artificial, porque vocês estão me vendo e eu estou improvisando e colocando os meus cacos. Então, na semana que vem, temos o tempo como recurso criativo. A única coisa que eu posso dar é o spoiler. Na correria do cotidiano, o tempo é visto como um obstáculo, mas será que também pode ser matéria-prima da criatividade? Mergulhe em prazos, processos e como transformar a pressão em potência criativa. Isso que você vai ver na semana que vem no Luneta Sonora. Agora eu posso trazer os temas da semana que vem, que muitas vezes eu tinha dificuldade de arrumar um tema e falava qualquer coisa e transformava em tema, e tendo um roteirista para me ajudar, isso torna as coisas mais fáceis, ainda mais quando se trabalha sozinho, ok? Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente conversa todos os dias no site, nas redes sociais. Até lá! E, como vocês podem ver, é isso, né? Até lá e não desanime.